Bom dia, sou Samuel Costa, sou estudante de Direito da UFMA, já fui membro da Liga de Mercado Financeiro da UFMA e hoje, atualmente, membro na Abraço. Hoje vou abordar um pouco mais sobre a Braskem, que vai ser uma espécie de case study e como funcionará. O objetivo é fazer uma análise de ESG com informações disponíveis ao investidor comum e aproveitar o que ainda tem disponível no Brasil, o que já tem disponível no Brasil, e por isso será a base de notícias e dados de fácil acesso. E toda essa análise vai ter como base o framework ESG da HSBC. E basicamente, tem alguns pontos que no ambiental, social e de governança indica que devemos observar para empresas de petroquímica, por exemplo, que é a categoria da Braskem. E além disso, depois disso, faremos uma análise ESG sobre a petroquímica da Braskem. Então, para iniciar, algumas informações gerais sobre a Braskem, só de como é a empresa, então o perfil dela, a linha do tempo e como funciona o controle, que será um ponto extremamente importante quando for analisar a governança. Então, a Braskem está no setor de atuação de materiais básicos, na subatuação de químicos, segundo a listagem da B3. E aí o segmento é petroquímica e ela está listada tanto na B3, que é aqui no Brasil, na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, e na Latpex, que é as empresas latinas na Bolsa de Madrid. A estrutura societária da empresa tem dois grandes acionistas, que é Odebrecht e Petrobras, que são empresas bastante famosas no cenário brasileiro e que tiveram sua importância e também tiveram seus altos e baixos. Além disso, temos outros que são as ações listadas em si e algumas da tesouraria. Então, no capital votante, que é as ações ordinárias, a Odebrecht é sócia majoritária, com 50,7%, e na Bolsa e também na tesouraria, 2,9%. Quando vai para o capital total, uma pulverização dessa questão da Odebrecht e Petrobras, já que vem as ações listadas, mas isso demonstra muito que o controle em si, o poder do voto está com a Odebrecht e Petrobras. Então é muito importante ter em mente essas duas empresas, a característica dessas duas empresas na hora de analisar a Braskem. Então, começando a linha do tempo, para ver como funcionou a Braskem, para ver todo o seu processo. A Braskem foi em 1972, não em si a Braskem, mas a empresa que se deu origem dela, que foi a fundação da Petroquímica do Nordeste, Copene. Aí, após a Copene, que surgiu como LTDA, foi transformada em SA. Em 2001, a Odebrecht comprou, fez a sua aquisição e as empresas da família Mariani adquiriu o controle da Copene. Então, foi a Odebrecht e essas empresas da família Mariani. Em 2002, a Copene foi integrada com as várias outras e surgiu a Braskem, propriamente dita. Então, a Braskem vai surgir como Braskem em 2002 e, a partir disso, vai vir todo um processo de aquisições. Em 2006, adquire a Politeno e vira a terceira maior produtora de PE. Queremos ver mais à frente o que significa essa sigla PE no Brasil. E aumentou sua capacidade, depois adquiriu ativos químicos do Grupo Ipiranga e foi incluindo o controle da Copesul, então foi fazendo toda a questão e se consolidando como a maior do petroquímica nacional. E aí teve parceria com a Petrobras, inaugurou a planta de PP em Paulínia, e vai ser o primeiro projeto aí, antes mesmo dessa toda a temática, todo o boom do ESG, a Braskem vai demonstrar certa preocupação já a partir de 2008. Em 2009 vai incorporar uma outra petroquímica, vai surgir a Braskem 10, aqui lá em México, então vai começar seu processo de internacionalização. Então, dado sua importância aqui nacionalmente, vai expandir sua importância, seu controle internacionalmente. Em 2010 vai ter uma aquisição de uma nova empresa, vai também entrar agora no mercado americano e vai inaugurar as plantas de etenos de o PE verde, então novamente é uma preocupação inicial de sustentabilidade lá no Rio Grande do Sul. Mais outras aquisições dos Estados Unidos e na Alemanha e torna-se a maior produtora de PP dos Estados Unidos. Então, além de dominar o mercado nacional, já começa a dominar o mercado americano e também já está partindo para o europeu. Em 2012 vai ter a inauguração da planta de Alagoas, que debateremos sobre ela bastante, já que teve um certo problema há 3 anos atrás. E também vai nas novas plantas. Depois, outro progresso para o México, e diversificando matérias-primas, e depois vai ter nos Estados Unidos novas invenções. E por que toda essa linha do tempo? Ali, primeiro que começou com a Copene, então, em 1972, e toda essa expansão vai demonstrando que, tipo, desde o começo, teve até uma questão de preocupação de sustentabilidade com a Braskem, estão procurando algumas inovações e que isso já é uma característica da própria empresa. Então, a Braskem, no seu setor, sempre foi uma empresa que busca essas inovações e que foi bastante premiada por isso.
E agora para a produção em si, que ela vai ter três frentes de produção. Então, vamos ver os produtos, os insumos e a comercialização. A primeira produção é de produtos químicos, que vai utilizar o nafta, etano, propano, o gás natural, o H componentes leves, e aí vão produzir eteno, butadieno, benzeno, tolueno, xileno, gasolina, que vai ser utilizado para a produção interna, que é das próprias outras linhas, das próprias frentes da Braskem, ou comercialização com terceiros. Então, podemos ver que seus principais insumos são muito não renováveis. Então, já temos uma característica do seu insumo. Na segunda geração, eteno e propeno, que foram da primeira geração lá, na primeira produção, e vai produzir o PE, que é o polietileno, o PE verde, que é o polietileno verde, e aí vai ser um grande impacto aí na parte ambiental, esse PE verde, que foi uma inovação e ela é a maior produtora, e polipropileno, que é o PP. E vai ser utilizado com empresas transformadoras de plástico, o que vai ser necessário analisar quando formos ver a responsabilidade dos seus produtos, então qual é o impacto dos seus produtos na natureza, qual é o impacto das suas atividades. Produtos vinílicos, que também é de segunda geração, que vai utilizar o salmoura e o cloro. Salmoura é esse que a planta fica em Alagoas, que deu toda a questão dos afundamentos dos bairros. Produtos PVC, soda cáustica, cloro. Então, PVC, construção civil, cloro, agrícolas e fármacos, limpeza e água, e soda, sabão, papel e alumínio. Então, a Braskem tem o controle, tem o monopólio do PVC aqui no Brasil, junto com a Unipar, e por isso, temos até um aspecto positivo nisso daí, que apesar de ser um controle por meio de um controle de legislação, também tem um impacto positivo de que não terão outras empresas também fazendo esse trabalho que tem vários ônus à natureza. Então, meio que controla quem vai estar com essa questão. Então, fica uma questão meio que ambiental melhor nessa questão. Então, vindo para análise ESG, de fato, passadas as informações gerais, passada a linha do tempo, então vai ter análise ambiental, social e governança. Ambiental, veremos o limite regulatório e compliance e a gestão de risco de recursos. O ambiental, assim, pela definição do Instituto CFA e ESG, é a gama de fatores ambiental que tem um impacto financeiro significativo sobre os investimentos e é ampla de longo alcance. Os riscos ambientais continuam a ganhar destaque e estão gerando maior preocupação entre cientistas, acadêmicos, líderes mundiais, investidores e negócios. Então, veremos aqui que, como falado anteriormente, somente a Braskem e a Unipar produzem PVC no Brasil. Desse modo, vai gerar uma questão de menos empresas participando desse setor, que geram grandes ônus à questão ambiental. E também com toda aquela questão que desde 2008 vem com suas inovações tecnológicas na parte da sustentabilidade, a geração de resíduos da Braskem é 3,2 vezes menor que a média da indústria química no Brasil. Mas também tem uma observação sobre esse dado. Já que podemos ver, a Braskem é a maior, então ela seria que tem a maior impacto na média, e que as outras empresas são de menor porte. Desse modo, acaba sendo mais difícil essa questão de geração de resíduos, porque queira ou não queira, acaba gerando um custo. Então, é oneroso essa questão de geração de resíduos e que, normalmente, empresas menores acabam gerando mais resíduos, assim, em uma proporção. Então, proporcionalmente, acabam gerando mais resíduos. Além disso, a criação do PE verde, que já corresponde a 6% da produção de PE, e que a Braskem é bastante elogiada no mundo todo, e todas as empresas de petroquímica vêm atrás da Braskem para saber na questão de como essa é a questão da produção, então todo um intercâmbio, todo um benchmark relacionado à Braskem. Então a Braskem serve como benchmark ao mercado sobre essa questão da produção do PE verde. Além disso, a parte ambiental, que também vai ser bastante abordada na parte social, é os bairros de Maceió, próximo à mina de salgema da Braskem, passarem a afundar devido à fragilidade do solo. Então, a principal questão da Braskem nos dias de hoje é esse problema da questão ambiental, dessa questão socioambiental relacionada a Maceió, já que 6 bairros afundaram e chegou a surgir notícias que a cidade estava ameaçada, mas depois foi concluído que era uma fake news, mas na questão de que é um impacto ambiental e social muito grande e que a Braskem já está gastando bilhões na questão de indenização. Então, além de sair um pouco da análise ESG, também vemos que na análise financeira, a Braskem está com seus passivos bastante ameaçados pela questão da indenização dessa temática. Já na questão social, veremos a responsabilidade do produto. Então, veremos qual é o impacto do produto na sociedade, qual é o impacto do produto também no ambiental
e também qual é todo o seu processo. E aí, os fatores sociais são relevantes tanto na perspectiva de negócio quanto de investimentos. Então, eu espero cada vez mais que as empresas se envolvam com suas partes interessadas de forma aberta, transparente e responsiva. E aqui, todas essas manchetes estão relacionadas à questão do bairro de Maceió, já que é a temática principal quando se fala sobre Braskem. Então, quando vai fazer a análise ESG, o principal risco envolvido na Braskem hoje em dia é a questão do bairro de Maceió. Então, criticaram o acordo da Braskem com os moradores. A Braskem, durante o tempo, demorou de pagar a indenização, então sempre tentando reduzir a indenização. Então, está tendo vários embrólios judiciais sobre essa questão. E a própria população, a própria sociedade está fazendo atos contra a instalação da Braskem, de novas plantas. Então, está tendo uma grande resistência da própria sociedade, da população de Maceió e de Alagoas, sobre a questão de novas plantas e tudo. E a Braskem já está pagando hoje, já está chegando a quase 11 bilhões na questão de indenização e de todas as medidas para o encerramento das atividades. Então, a Braskem cada vez mais está aumentando sua despesa, o que gera um ônus financeiro, e não é o suficiente. Então, você sempre está tentando buscar ampliar a área dos indenizados, incluindo novos imóveis ao programa de apoio à realocação, mas a questão é que, ao mesmo tempo que acaba tentando auxiliar os impactados, há uma certa omissão da Braskem. Desse modo, há um debate, há uma questão, um embrólio dessa situação da posição. Então, ao mesmo tempo que a Braskem reconhece seu erro, ela busca implantar uma nova planta próxima ao local. Então, o que adianta fechar, já que a poucos quilômetros vai estar abrindo uma nova planta e com possíveis ônus também. E já de governança, vai abordar a ética dos negócios e cultura, e principalmente seus dois controladores, que vai ser a Odebrecht e a Petrobras. Então, governança corporativa é o processo e estrutura de supervisão dos negócios e da gestão de uma empresa. Então, cada vez mais, os investidores esperam que as empresas divulguem seus processos e abordagem de governança corporativa para que possam entender onde a empresa se encontra no espectro da boa governança. Então, temos 4 pontos aqui em governança. As suas controladoras, Odebrecht e Petrobras, foram participantes do maior caso de corrupção da história do país. Então, a Odebrecht está colhendo os frutos da sua atuação na questão da Lava Jato e também do Mensalão, e tanto que está em recuperação judicial. Então, não foi com uma consequência direta, mas a consequência direta essa questão da recuperação judicial. Além disso, a Odebrecht e a Petrobras, apesar de impactarem negativamente, já estão em processo de retirada da companhia. Então, a Odebrecht, com todo esse processo de recuperação judicial, busca ganhar fundos com a venda da sua participação da Odebrecht, e a Petrobras também já está com um processo de desinvestimentos da Braskem. Além disso, em 2016, criou a área de conformidade, que é o compliance da empresa. Então, a Braskem, após toda essa participação dos seus controladores em grandes casos de corrupção, criou-se a área de compliance. É uma área que está cada vez mais crescendo, se desenvolvendo da empresa. Então, vem aumentando também os números de membros independentes do conselho de administração, já que muitas companhias acabam tendo membros executivos e que isso acaba tendo uma concentração de poder, já que, além de ser executivo, também vai estar participando do conselho. Então, teremos uma concentração de poder e que é prejudicial ao investidor. Então, dada essa questão ambiental, social e de governança, vemos uma empresa que, desde o começo, teve essa questão de preocupação até um certo ponto. Suas controladoras, acaba não sendo a empresa diretamente, mas suas controladoras tiveram uma grande participação nos maiores casos de corrupção do país, e desse modo acaba indiretamente impactando a Braskem, já que a Odebrecht é sócia majoritária, 50,1% do capital voltante. Já na parte ambiental, em 2016, 2017, teve a questão de Maceió, então vai ter um grande risco ambiental, tal modo de que a Braskem participava do Índice de Sustentabilidade do ISE, e em 2021 ela será retirada, sairá da carteira, apesar de várias polêmicas, por exemplo, pela entrada da Petrobras na carteira, mas a Braskem vai estar saindo, então em 2021 ela não fará mais parte da composição da carteira do ISE. Então, vemos toda essa questão de que muito se vende que a Braskem
é hoje uma empresa ESG, tem alguns fundos que acabam até colocando a Braskem, mas essa questão de governança, enquanto a Odebrecht e Petrobras ainda influenciarem diretamente, vai estar bastante ameaçada, e o ambiental e social, temos a questão do Maceió, que é uma questão enorme. Então, nesse modo, a Braskem acaba não tendo uma boa posição na análise ESG, e o pequeno investidor, apenas com acesso a notícias e pesquisas meramente no Google, acaba encontrando essas informações e provavelmente excluiria da sua decisão de investimento. Apenas, talvez, uma questão de best in class, dada em vista a sua produção do PE verde, poderia, talvez, incluir em suas decisões de investimento. E, basicamente, essa é a questão da Braskem, a visão de um pequeno investidor utilizando apenas notícias e dados próximos.